via internet. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que aqui estão presentes na Casa de Atualpa e a todos aqueles que estão nos assistindo de uma forma remota e também nos assistirão posteriormente através das gravações. Hoje, então, nós estamos no encontro do NEP Brasília. Hoje é dia 1º de outubro de 2025 e esse é o encontro do NEP Brasília de número 37. Tá? Quero, então, agradecer e vamos começar com uma apresentação da Casa de Atual, de alguns elementos que compõem o nosso coral, uma apresentação muito bonita, muito singela, que vai harmonizar esse nosso ambiente. Né? Então, para vocês, então, o coral de Atual, da Casa de Atual. A primeira música que eles talvez. Três, são
Você sabe, é passando. Elas mesmas sobre então treinar os nossos corações, harmonizar, para que possamos, nesse momento, elevar as nossas campanhas, respiratórias, artes, de manhã, sim, ao nosso Pai, Senhor Jesus, Deus, nós amamos o Brasil, a paz espiritual, sempre Deus, nós entendemos, excelente mensagens, sementes de luz e ensinamento, para que nós preenchamos nossos corações, para que possamos, Senhor, levar essa semente e espalhar todos os lados do nosso pessoas. E assim, Senhor, agradecemos a todos que estão na família, que fazem da palavra, dessa ação, do nosso Pai. Sim, sim, nesse momento, graças a Deus. Quero agradecer também, né, a Clube Moral, que se organizou, faz as suas gravações, nossa secretária da Mídia toda presente, os amigos da Casa de Ambulâncias, os nossos colegas de estudos, Guilherme, Grafix, né, que estão também assistindo. Quero agradecer, né, ao nosso querido Chá, e junto com o Guarani, mulher de Augusto, né, Brasília, semanalmente,
através do nosso. Quero agradecer também a Paulo Castro, presidente da CAS, que por reunião, primeiro não poder estar presente, se apoia de uma forma que pensa, nossa gestão também. E hoje? E hoje nós vamos dar a nossa missão, política interna, identidade, nós sabemos, pessoal, que é Brasília, que é absurdo semanal. Ele é absurdo surgir a partir de as sementes que foram usadas no momento do Brasil, sem planos. Se não desse semente, se nós, exatamente por essa questão de achar, eles também com formatos, nós também podemos falar de estudo virtual, ou nesse sentido, estudar ou essa nós não estabelecidos, no início, eu chamo sobre estudar, então, suficiente. Isso, sim, para obedecer a isso do Evangelho para os estudos de uma forma mais fácil. E é essencial no próximo. Nós estamos todos fazendo um plano de universidade, nós já estudamos específicos para o ensino espírita, alguns dos ensinamentos trazidos por pouco algo, maior, certo? São os nossos estudos, para que ele se ainda não pertence aos nossos estudos, ele torna os filhos das 20 horas às 30, de uma forma que alguns gostam dessa forma virtual, alguns nos querem preferência. Por isso que nós fazemos esse híbrido presencial e virtual, tentando abraçar as né? Isso. Como hoje, na casa, nós temos pessoas são convidados para poderem, não permitir, né? Nós vamos fazer de uma forma rápida uma apresentação, né? Só, nome, só, entendeu? Para que a gente e qual que é o meu objetivo inicial, né? Ele seja bem se conta com conta, seguindo a o inicial é também uma forma de estudo, é também uma forma de sensibilizar, é também uma forma de fraternidade, da gente estar junto, né? Assim, a gente se sensibiliza muito nesses encontros de pobreza inicial, mas para como, né, para fortalecer esses laços, temos para vamos falar rapidamente, né, as pessoas aqui, as possam se sentir mais envolvidas, então, de uma forma muito Isso aí está aparecendo. Mas, tudo bem, microfone. Bom, gente, eu sou o Xaxá, né? Para quem não me conhece pessoalmente, estou aqui junto com a Denise e João Marcos no NEP. Eu vou passar aqui só para falar o nome, vocês falam só os nomes, e eu vou filmar vocês. Márcia, prazer. Só, né? Márcia, nasceu Brasília. Eu sou a Pérsia, do Meio Brasil. Flávia. Eu sou Letícia, não sou do NEP, mas escrevo para o Evangelho Rede Viva com a Denise, sócio da casa. Bom, Eu sou Beth, estou aqui no NEP. Eu sou de Brasília.
jogador muito. Um certo passo também do Edson. Lá, nos acompanhando virtualmente também. Meu nome é Saulo, eu sou um entusiasta dos NEPs desde o primeiro momento. É alegria de ter as pessoas aqui participar. Existe um encontro antes da gente dar o nome de NEP, a gente precisaria lá na FEDERP, a gente estudava no novo orçamento. Que, aliás, uma curiosidade, né? Muitos dos estudos que a gente fez lá na FEDERP deram origem às introduções do Evangelho por Emmanuel, que fez de cada um dos seus, que dialogaram os livros, foi o resultado dos estudos que a gente fez lá na FEDERP. E para mim, é estar aqui com vocês hoje, ainda mais que a gente conversou com músicas que são do meu tempo de mocidade. Então, mais uma dica para a gente se sentir jovem, energizado. E depois eu falo um pouquinho, deixar a Denise conduzir. Mas é isso, pessoal. Aqueles que ainda não fazem parte do nosso grupo de estudo, né, da Simples, então, convidados para assistir nossos estudos, temos também canal do YouTube, onde todos os nossos estudos estão gravados, também é uma para que vocês possam assistir. Então, sempre temos muitas coisas a pensar, a discutir e a ouvir. Os ensinamentos para si não acabam, não se esgotam. Cada vez traz uma nova mensagem, nova ensinamento. E agora, a gente começar a falar o nosso querido Saulo, meu querido, caso, querido do grupo, querido do MEC, que é muito alegria, né? Muito obrigada mesmo pela sua vida. Pessoal, eu sempre falo que o NEP é uma prioridade da minha agenda, que eu sei o que que isso significa para a gente. Deixa eu só confirmar se o pessoal que está acompanhando aqui está conseguindo ouvir direitinho. Dá um sinalzinho aí, por favor, a Denise Reis, a Adriene, Vivaldo, os Dedit. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está ótimo. Ok, está tudo perfeito. Tá? E até porque estamos aqui no meio do improviso, conseguindo reunir o público presente e virtual. Estava comentando que o NEP sempre foi uma prioridade, porque eu sei do impacto que isso traz nas nossas vidas. E o NEP ele tem uma dinâmica diferente, que eu gostaria que a gente aplicasse aqui. Diferente da gente fazer uma palestra em que a gente vem, escuta, nada de errado com a palestra, né? Mas o NEP, ele serve que a gente interage, que a gente conversa, que a gente troca experiências. A riqueza do estudo do Evangelho, com essa proposta que o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho traz, é que a gente possa, de fato, aproveitar para ter um mergulho mais profundo no Evangelho na luta do estudo. E a gente faz isso quando a gente consegue conectar, quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue trazer as nossas experiências, as nossas contribuições. Então, eu gostaria de conduzir isso aqui como estudo. É mesmo, tá? Não como uma palestra, obviamente que a gente vai trazer algum conteúdo. Nossa, sabe? Que a gente possa falar, porque a temática de hoje ela é desafiadora. Falar sobre Jesus e Kardec, o amor é verdade. Então, estamos preparados para a gente poder conversar um pouquinho. Eu vou compartilhar uma apresentação, mas com o intuito da gente, eu vou pontuar algumas coisas e vou colocar para o pessoal que nos acompanha. Jesus como a expressão do amor, Kardec como a expressão da verdade.
Mas é importante a gente pensar, antes da gente começar a tocar nessa temática, sobre o que é a vida humana. Para que a gente veio aqui? Por que a gente está nesse mundo? Qual que é o objetivo da gente vir para cá? Eu me lembro de uma frase em Taoísmo budismo que diz assim: muitos homens vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Para que a gente veio? E é natural que a gente busque conquistar, que a gente busque vencer, que a gente busque deixar um legado, que a gente busque alcançar melhorias, que a gente busque a nossa condição, nosso entendimento. Tudo isso é desejo legítimo. Alguém duvida disso? Nós viemos aqui porque tinha crescido de alguma forma. Porque, do contrário, seria a gente acreditar que a lei do progresso não existe. E dentro de muitos aspectos da doutrina espírita, a lei de progresso é uma lei que não pode ser ignorada. A gente pode concordar ou não com isso, né? Eu lembro de um amigo meu, sociólogo, discutia muito essa questão. A gente pode discutir o quanto a gente quiser, mas você sabe como precisa da doutrina. O espírito foi criado simples, ignorante, e ele caminha para a perfeição relativa. Então, nós viemos para progredir, para crescer, para avançar, para prosperar. Está na nossa essência. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu vi uma notícia que me espantou. Os arqueólogos, pesquisadores do Ártico, encontraram uma semente. Não me perguntem como, mas estou em concordância. A sementinha tinha 30 mil anos de idade. 30 mil anos. E estava lá congelado. Tiraram a semente, colocaram no ambiente adequado e não é que ela cresce. Então, sendo o seguinte, a vida tem esse impulso para você. A vida tem esse impulso para o desenvolvimento. Quando a gente não avança, quando a gente não progride, quando a gente não cresce, qual é o resultado? E eu sei que muitas pessoas já passaram por isso, ou encontram pessoas que passam, que é o sentimento de vazio, o sentimento de uma vida sem sentido, o sentimento de que a gente não está construindo, de que a gente está progredindo, que a gente não está mudando. E isso é desastroso da nossa vida. Muitas pessoas entram em estado severo de depressão porque perdem essa capacidade de pensar no que podem ser, no que podem fazer, no que podem acontecer. Faz sentido isso, Cristo? Acho que esse é um primeiro ponto que a gente acorda. Crescer, progredir, prosperar, avançar, deixar um legado, faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Isso está no que é ser humano. O progresso é uma lei universal. Só que aí, como nada é simples, né? Existem duas perspectivas. O que é crescer, conquistar, vencer, avançar, na visão do mundo e na visão do Espírito? Porque muitas conquistas, muitas vitórias, que parecem conquistas e vitórias do material, são derrotas e fracassos fragorosos. Muitas coisas que a gente olha para o mundo hoje e fala assim, poxa, o mundo venceu na vida. Mas a hora que você vai olhar, por trás daquela aparente vitória, tem uma derrota grande. E como é que a gente pode conciliar essas duas coisas, se é que há possibilidade de conciliar? Porque eu sei que muitas vezes, quando a gente começa a lidar com isso, qual que é a nossa intenção, nosso impulso inicial? Sabe? Já que essas coisas não prestam, melhor eu me livrar do mundo, me afastar do mundo, me distanciar do mundo. Não é?
E a gente constrói uma barreira dentro da nossa cabeça. Tem as coisas de Deus e as coisas do mundo. A gente ora aos fins de semana, o resto da semana a gente pode. É, e isso é até certo ponto normal, porque nós temos aí milhares e milhares de anos sabendo lidar com o mundo. E eu diria que a doutrina espírita é muito nova, muito recente, para mostrar para a gente que existe um pouco isso é diferente. Então, quando a gente olha a visão do mundo e a visão do espírito, que é o grande desafio da gente? Nós estamos diante de um antagonismo. As visões acerca da vitória no mundo e a visão acerca da vitória do espírito são, em essência, antagônicas? Será que são? E aí eu me lembro sempre de uma questão que Allan Kardec nos traz, no início 132 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, qual o objetivo da encarnação do espírito? Se fosse para ser antagônico, para que vir para cá? Para que vir para esse mundo? Seria melhor ter ficado lá de lá. Seria melhor a gente não ter encarnado. Fica lá em nosso lar, tocando harpa, tomando sopinha, andando de aeróbicos. Não é muito melhor? Para quê? Para que isso? Se aqui a gente tiver tanta corrupção, tanto erro, tanto equívoco, se aqui a gente está suscetível de tantas falas, para que isso? Mas a resposta dos espíritos não deixa nós. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. E quando os espíritos respondem isso, eles nos mostram o seguinte: é impossível chegar à perfeição sem que nós saibamos lidar com o mundo material. Como nós estamos no ambiente, né? Eu vou me permitir aprofundar um pouco essa questão. Então, é assim, não ache que você vai ser um espírito evoluído se você não souber cuidar da sua, se você não souber cuidar da sua mentalidade, se você não souber cuidar do seu patrimônio, se você não souber cuidar das suas relações afetivas. Esquece. Não dá para crescer espiritualmente se a gente não desenvolver essas habilidades. Porque a evolução espiritual, a gente vai ver isso mais para frente, ela parte do pressuposto que você fazer isso. Que você já entende como fazer. Você consegue lidar. É mais ou menos assim. O que é mais fácil? Cuidar do cartão de crédito ou perdoar o inimigo? O que é mais fácil? Deixa eu fazer a conta do cartão de crédito, que eu acho que é mais tranquilo, né? Deus não colocaria as tarefas mais difíceis primeiro, porque seria um péssimo pedagogo se colocasse as lições mais difíceis para os alunos que estão no colégio. Então, lidar com o mundo, lidar com as nossas relações, lidar com os diálogos, lidar com a questão política, lidar com a questão econômica, lidar com isso faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas acabam ou criando uma divisão nesses dois mundos, e aí ela prefere, não aqui no atual, né, mas tem gente que, às vezes, quando chega na casa espírita, muda até de voz. Porque a pessoa vem falando de um jeito entusiasmado, enérgico, chega na casa espírita, vira um espírito de luz. A forma de falar muda tudo. Então, quando a gente faz essa cisão, é lindo, né? Estamos aqui para treinar, mas o desafio é o processo. É a gente poder viver a partir de uma consciência de que nós somos espíritos humanos e não fugir dele, e não se afastar.
Porque se a gente simplesmente negar o valor, seria igual a gente dizer para o mundo que se ele fugir da história, ele vai passar de ano, né? Não vai. Não vai. Ficar repetindo as encarnações até que ele entenda qual é a lição que ele precisa aprender. Eu não sou exatamente dessa geração, mas como eu falo muito para jovens, eu me lembro do Harry Potter. Se alguém já assistiu os filmes, já assistiram? Lá no primeiro filme tem uma coisa engraçada, porque você tem uma carta que chega, o Dino quer que ele leia a carta. Quando ele rasga a carta, o que acontece? Vem outra carta. Aí ele queima a carta. O que acontece? Vem outra carta. A vida é assim. Enquanto você não olhar o material e perguntar o que é que você tem para ensinar, o que é que eu tenho que aprender, vai continuar chegando perto. E uma hora parece que as caras realmente viram aquele monte que parece que soterram a gente, não é? Então, não existe antagonismo entre mundo material e mundo espiritual, entre a perspectiva do espírito e a perspectiva do mundo. Existem equívocos na hora de você olhar para essas duas coisas. E é isso que a gente vai aprofundar hoje. Porque muitas vezes, ao lidar com o mundo e esquecer essa nossa origem, nosso homem, a gente toma decisões inadequadas. A gente faz escolhas que não são as melhores. A gente prejudica a nossa vida do semelhante. E a gente volta para a parte espiritual, achando que a gente conquistou muita coisa. A gente chega aqui e chega lá e só. Às vezes, eu sei que não tem manual, nem é Brasil. Mas a pessoa, ela foge das responsabilidades materiais, caindo na área espiritual. Às vezes a pessoa está com um relacionamento conjugal difícil, e aí ela acha que se ela for no centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado pela manhã, à tarde ela fizer culto do evangelho lá na casa de outras pessoas, no mundo de sopa, ela vai resolver o problema conjugal dela. Não vai. Não vai. Às vezes a pessoa tenta barganhar com Deus, e não é uma boa ideia. Deus é perspicaz. Se eu distribuir cestas básicas, Deus vai resolver o meu problema financeiro. Não vai. A minha área de finanças, eu já peguei cada caso assim, super interessante. Uma vez eu conversava com uma presidente de casa espírita, funcionária pública, salário de mais ou menos R$ 17.000, uma dívida de R$ 480.000. Empréstimo destinado, é fácil, as pessoas vão se afundando. Ela uma filha doente, uma situação tão grave, que ela fala, Saulo, eu como espírita, eu tenho pensado frequentemente na vida da vida. E aí a gente foi ajudar. Vamos dar uma olhada. Descobrimos uma coisa curiosa. No orçamento dela tinha R$ 1.250 de doação todos os meses para a instituição caritária. Eu falei, é um copinho de madeira, né? Tira do banco para dar o sol e fica na conta. Então, não vamos tentar barganhar. Não é uma boa ideia. A vida é cheia de jardins. Cada jardim produz o seu fruto. Cada jardim tem a sua lição. E nós não podemos esperar colher os frutos de um jardim ou outro. Não é porque a gente vai sobrecarregar o trabalho, vai concentrar no jardim, que a gente vai falar assim, então Deus vai cuidar dos outros. Ele pode até Deus misericordioso, de vez em quando ele dá um tempo para a gente, sabe? Não, ó, vamos ver se acorda para olhar para esse lado. Né? E às vezes a pessoa não acorda, frente, ele só tem uma área da vida dele que está aos frangalhos. Então, um dos primeiros aspectos que a gente começa a entender quando a gente une esses dois mundos é o seguinte: nós não podemos negligenciar as áreas da nossa vida. É a primeira coisa que o espírito consciente ele faz. Ele reorganiza. Curiosamente, eu nunca vi espírito evoluir para o problema de dívida. Eu nunca vi espírito evoluir para o problema de relacionamento.
Ele tem relacionamentos diferentes. Pode não ser aquele que você escolheu, né? Mas ele não tem problema. Ele não tem problema. Cuidar de um inadequado. Ele não tem problema de não cuidar dos aspectos legais. Allan Kardec, quando fundou a primeira casa espírita, atendeu todos os requisitos legais que existiam naquela época. Todos. E a gente, às vezes, é casa espírita que tem que fechar, porque não cuidou dos aspectos legais. Então, a primeira coisa que é um sinal de que a gente está conseguindo desenvolver essa visão é que as áreas da nossa vida, elas estão sendo cuidadas. Não estou dizendo que a gente vai sempre estar com tranquilidade. Às vezes existem os desafios, existem os problemas, mas eles não estão pegando a gente de surpresa. Não é que a gente está ignorando, não é que a gente está sendo negligente. Existem desafios, existem problemas. E é exatamente no lidar com esses problemas que a gente vai crescendo esse. Mas que isso, pessoal? Quando uma área da vida demanda a nossa atenção, lidar com isso faz com que a gente cresça. Quando a gente consegue lidar com a sociedade de uma maneira positiva, isso é um desafio na atualidade. Nós descobrimos que a gente, como humanidade, tem dificuldade de aula. Século XXI. Nós temos pelo menos 5 guerras em andamento no mundo. A gente ouve falar muito de Israel e Palestina, Hamas, de Gaza, Rússia. Mas se a gente for olhar para países da África, como o Sudão, por exemplo, nós temos muito mais fortes do que essas duas guerras juntas. A gente ainda tem dificuldade, a gente ainda tem desafio. Então, nós não podemos negligenciar essas duas. Primeiro ponto que eu gostaria da gente fechar: existe progresso se a gente lida com o mundo e com a nossa parte espiritual. Aqui não vale a gente se afastar do mundo, não vale a gente só mergulhar a parte espiritual com o verso espiritual. A gente colocar a cara no mundo e esquecer da nossa parte. E aí vem a pergunta, né? Como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu faço para lidar com essas coisas? Eu entendi que eu não posso separar. É mais fácil separar. Vai domingo na missa, segunda-feira. E a gente quer tomar passa, sunga. Mas eu tenho que lidar com as duas coisas. O que eu tenho que fazer? Aí vem a resposta. As duas coisas. Nos falam. O amor e a verdade. Nessas duas palavras, nós encontramos o resumo, a essência daquilo que nos alimenta, daquilo que nos torna capaz de lidar com as coisas do mundo, de maneira que, ao sair daquele, a gente consiga avançar espiritual. Porque sem amor e sem verdade, a gente pode ficar ao sabor das coisas que acontecem em mim. A gente pode ficar vivendo sob valores alheios. A gente pode negligenciar coisas que são importantes. E é curioso, porque às vezes a gente confunde o que é importante com o que é urgente. E as coisas do mundo, normalmente, quando a gente não olha, elas se tornam urgentes. Mas as coisas do espírito raramente se tornam urgentes, embora sejam importantes. Às vezes a gente esquece que uma conversa dentro de casa, que uma atenção para uma coisa. Eu vou dar não permita que eu relato, pessoal. Outro dia eu estava levando meu filho para o colégio, e aí, sabe aquele dia que você acorda com 15 mil coisas, você tem a impressão que vai terminar o dia com 30 mil coisas. Ok, minha esposa acabou o Arthur, peguei ele, não? E indo levar o Arthur para o colégio.
pensando nas milhares de coisas que eu ia ter que fazer para não chegar a esse cara. E aí, de repente, me vê aquele pensamento na cabeça. Você está sendo um belo motorista. Não pense no pai. Porque levar uma criança para a escola, se chamar um Uber, se de sua confiança, você vai fazer isso. Mas se há vínculo, estabelecer conexão, compartilhar valores, dar orientações, isso. Depois dessa chamada, você chama a orelha, e estudando gelado, comecei bem. Você quer conversar sobre isso? Ah, papai, eu quero falar sobre abelha e Pokémon. É só conversar sobre abelha e Pokémon. Tinha muita coisa urgente que estava ocupando a minha cabeça. Mas o mais importante estava sendo percebido. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes a gente esquece o que é importante que está diante do nosso país? Está pedindo para a gente atender aquilo que está ali. E que é isso que faz diferença. Às vezes a gente precisa aprender a dizer não. E a gente vai mergulhar um. Então, entendendo que amor e verdade são as duas forças que nos levam a você, a próxima pergunta é: eu vou dividir um pouquinho. O que é a verdade? Existe uma verdade absoluta? Agora eu quero. Quem acredita que existe uma verdade absoluta da vontade? Eu só acredito, tá? A gente fica com medo, né, de levantar uma, duas. A gente pode dividir o grupo entre aqueles que não têm certeza e aqueles que duvidam. Mas vamos lá, gente, vamos observar. Será que existe uma verdade absoluta? Alguns coisas, não existe, está esquentando. Tá, tá, né? Obviamente que essa pergunta ela desafia nós. Porque se por um lado a gente suspeita que essa verdade exista, por outro a gente fica com medo de dizer, será que você conhece essa verdade? E Emmanuel tem um comentário que fala uma coisa muito interessante. Diz assim, para o ser humano, no estágio atual, conhecer a verdade absoluta é um sonho delirante. É um delírio. A gente achar que a gente conhece a verdade absoluta. Delírio. O que não significa que ela não existe? O que não significa que ela não existe? Então, uma coisa é a gente imaginar que existe uma verdade. Outra coisa é a gente dizer assim, eu sim, está comigo. Vou perguntar aí, por exemplo. Ah, gente, igual não tem. Tá bom. Se existe uma verdade absoluta, mas a gente não conhece, como é que a gente lida com isso na nossa vida? Como é que a gente faz escolhas coerentes com uma verdade que a gente não conhece? E aí? E naquela conversa com o colega de trabalho, qual é a verdade? E na hora de a gente fazer aquela escolha importante, tomar aquela decisão, qual é a verdade? Pessoa, intimidade. Existe uma verdade, mas consegue alcançar. E aí? E aí que nós temos que tomar cuidado com o relativismo. Diz assim, muitas pessoas acabam caindo nesses trempes. Se existe, eu não conheço, qualquer coisa está valendo. E aí? Porque se qualquer coisa está valendo,
Ora a gente acerta, ora a gente não acerta. Como é que pode ter progresso com essa estratégia? Se as nossas escolhas são meramente relativas. Se a gente não tem um critério para avaliar. Então, a evolução seria sorte. Faz assim, na hora que chegar do lado de lá, a gente vê se acertou ou não. Não me parece uma boa estratégia. O ideal é que a gente tivesse uma estratégia. Tudo pudesse aplicar aqui. E existe uma forma da gente fazer isso. A forma humana nos traz. Talvez a gente não conheça a verdade útil, mas existe uma verdade relacionada à sua vida. Existe uma verdade relacionada a você. Existe uma verdade que está diretamente conectada com você. O cuidado que a gente tem que ter, só para mim, parece é a gente não pegar essa verdade para mim e projetar para o outro. É a verdade que diz como eu devo agir, como eu devo escolher, como eu devo, que pode não se aplicar à pessoa que às vezes está bom. Por quê? Porque às vezes a gente conhece um pouco mais, ou um pouco menos. Né? Às vezes a gente pode ter um conjunto de informações, de perspectivas, de necessidades, de circunstâncias. E aí isso faz com que aquela decisão se torne o certo, o correto, o verdadeiro naquelas. Então, a pergunta aí é a pergunta 621 dos Espíritos. Aonde está estritamente Deus? Na consciência. Só que aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair naquele equívoco de achar que a minha consciência está dizendo que é melhor para mim. Eu não, a minha consciência ainda não tem acesso à verdade universal. E já é difícil, não é? Quantas vezes a gente não sabe como fazer uma coisa do jeito e não faz? Se o apóstolo Paulo diz que o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, imagina a gente, no meu caso, que nem Paulo cobrou, eu estou no Salmo. Ah, vamos. Dá só ajustar aqui. Obrigado por avisar, Xixá. Então, quando a gente pensa nessa questão, o que a gente precisa fazer? Para mim, nesse caso, nessa situação, nessa circunstância, o que é o correto para mim? O que é o certo para mim? E aí é que entra o desafio, porque muitas vezes a gente acredita que esse tipo de postura vai conduzir a algo inadequado. Porque às vezes a gente não tem muita confiança na gente mesmo. A gente acha que, ó, se eu decidir por mim, eu vou tomar decisões erradas. É o que a gente faz. Uma coisa que a gente é comum no meio religioso. Eu procuro regras, padrões. E aí eu tento me ajustar aos padrões. E aí esses padrões se tornam a minha verdade. E aí eu tento impor esses padrões às outras pessoas. Esse caminho é extremamente perigoso. É, uma pergunta, talvez eu não possa entender. Eu estou fazendo esse trabalho. Eu entendi que conversar os filhos do terceiro nível, eles falam, tá uma pergunta muito interessante.
Eles ligaram, nas organizações hoje, existe reservar você não tem como não basta se não basta. Isso, e aí eu estou passando uma conexão, porque às vezes a gente quer, acho que sabe, na verdade, por um conceito no Brasil de forte, é rápido, né? Sedução, esse. O que que a gente vê isso na organização educativa e conectar com a internet? Exatamente. O que é? Você fala, o que é um erro? Você fala assim, não é errado. Vou pegar o seu exemplo. A gente tem um padrão. Você não pode errar, alguém chora, né? E aí você não pode trazer problema de casa do trabalho, nem levar problema do trabalho para casa. Você tem que se comportar como espírito puro. A pessoa se torna espírita, lê violetas na janela, já acha que ela tem que se comportar como espírito. E a gente cria esses padrões sérios. Qual é o problema com isso? É que você fica tentando engessar a realidade. E aí as consequências são desastrosas. Quando você não permite o erro, sabe o que acontece dentro de uma organização? As pessoas não falam que é errado. Você sabe o que acontece quando a pessoa não fala que errou? O prédio pega fogo uma hora. Porque a pessoa fala assim, ixi, eu curto-circuito. Eu não vou falar para ninguém que não vai achar que é minha culpa. Nossa, o curto-circuito virou um incêndio. Eu não vou falar para ninguém, senão vai achar que é minha culpa. Então, a gente precisa rever esses elementos, porque quando a gente começa a criar regras certas e a gente se ajusta a essas regras, as chances são muito maiores. As chances são muito maiores. Porque muitas vezes a gente confunde princípio com regra. Amar o próximo, a gente vai ver se está com um princípio. Mas como é que você implementa isso? De acordo com a sua opção, do contexto em que você está, com as possibilidades que você tem buscando fazer o melhor. E nesse processo você vai. Agora, o erro pode ser um fracasso, dependendo do que você coloca, pode ser uma oportunidade de aprendizado. O erro pode ser o fim do mundo, pode ser o começo do mundo. O erro pode ser você olhar para aquilo como uma coisa ruim ou como uma oportunidade de aprendizado. Percebam que não é uma coisa tão simples a gente dizer assim, que, olha, a verdade. Começa isso. Qual é a verdade para você? Não, mas aí não corre risco a gente fazer umas coisas erradas? Não. Não. Pô. Jesus tem uma frase que ele diz para os fariseus, eu levei anos para ver. Os fariseus diz assim, as prostitutas, os pecadores, os precededores do céu. Olha que triste, vai ver. E, ok, gente, tá bom. Os fariseus ficaram lá, né? Mas, caramba, palestrante espírita, escritor espírita, estudioso das obras básicas, né? São os fariseus que ela era. Você dizer que as prostitutas e os pecadores vão preceder essas pessoas no reino dos céus como os filhos. E aí vem o ponto central. As prostitutas e os pecadores estão no mundo. E o fato de estarem agindo, errando e aprendendo vai fazer com que eles servem. Porque às vezes dói, às vezes incomoda. Mas quando você se coloca na torre de marfim, quando você se afasta do mundo, as chances são que você pode ficar em milênios sem avançar. Faz sentido isso? Do praia. Então, a verdade, ela existe em duas dimensões. Uma verdade universal
que ainda é inacessível para a gente. Mas nós podemos conhecer a partezinha dessa verdade que diz respeito a você, que diz respeito aos seus valores, que diz respeito ao que você está buscando. Seja fiel a isso e tome cuidado com a armadilha das regras, dos padrões certos. Porque normalmente eles levam a uma sensação de conforto. É conforto. Quando você tem uma lista do que é certo e do que é errado, você castiga quem errou e aplaude quem acertou. É tranquilo, é muito bom, é simples, mas não proporciona evolução. E você diz, e você fala com linguagem de estudo. Mas tem mulher que se diz preferidos. Necessita das férias. Claro, a gente vai. Uma infância espiritual. Pouquinho. Nós temos que entrar com uma foto. Essa questão é interessante, eu gosto muito de traz as questões pequenas. Então, a gente pensa com a nossa relação pais e filho. Existe uma coisa que é você não abrir mão do seu papel de pai, do seu papel de pai. Quando você fala não abrir mão do seu papel de pai, do seu papel de mãe, que a gente às vezes acredita que é assim, eu vou pegar aquela criatura e eu vou ensiná-la, orientá-la de tal forma que ela vai ser um homem de bem, uma das minhas concepções. E eu não sei se acontece só com os filhos, mas os meus filhos não vieram com uma discussão. Você aperta o botão para pensar diferente. Você fala uma coisa, o negócio sai contrário do que você imaginou. Por quê? Porque quando a gente constrói as regras, e é isso que eu quero aprofundar no setor, quando a gente fala da verdade, ao mesmo tempo que a gente não abre mão do nosso papel, nós não podemos cair nisso. Você é amigo dos meus filhos. Agora, amigo vai ter a vida inteira onde pai não tem isso. A gente toma cuidado com a gente está buscando esses padrões para a gente ou para o mundo. Eu estou estabelecendo com os meus filhos um padrão de expectativas, que eu acho que é o correto. Vou trazer um caso concreto. Há 6 meses atrás, eles têm um caso de filho em São Paulo, ligou e falou assim: só, vou pedir uma ajuda com a colaboradora nossa para ensinar a brincar na própria vida. O que eu posso ajudar? Ela descobriu que a filha dela é dessa. E ela não está conseguindo dar, porque ela acha que foi na sua. O erro foi dela. Que ela não. Aí ela foi procurar ajuda dentro do não, dentro da sabe? E aí encheram a cabeça dela de regras. E fizeste os filhos, tudo, configura. Aí, essa pessoa está mais. Depois nós fizemos um trabalho com toda a casa espírita sobre homoafetividade, transexualidade, a luta do mundo. Entendeu o negócio? Mas aí, como era o grande problema dela, ela tinha falado de uma regra que ela estava tentando ajustar a própria trilha filosófica da filha ao que ela está. E eu me pergunto assim, e um exemplo Cristo, quando Jesus fez? Quando Jesus disse para você, você tem que se comportar assim, assim. Algum exemplo? Não, como é que Jesus falou assim, olha, é assim, se você
a preocupação da pessoa. A multidão falava por parábolas aos discípulos, falavam de uma forma diferente. Em Pilatos, Jesus silenciou. Da mesma forma que ele silenciou o padrão, que ele disse que era para ele, se fosse filho de Deus, descer da cruz e salvar. Ele silenciou. O outro falou de por que isso acontece? Porque a gente sai da gente. A gente começa a se preocupar com aquilo. A gente sai das regras. E a gente começa a buscar o que é melhor. As regras, eventualmente, elas podem ajudar. Mas se a gente tomar a regra por o elemento final, esquecer que por trás dela tem um objetivo, e que no dia que essa regra não começar aquele objetivo, não tem nenhum antes de pegar essa regra para dar um bicho para você. A gente não. Se a gente está preso a padrões, a regras, a um checklist, a gente não está buscando a verdade. A gente está aliviando a consciência momentaneamente em peso mais tarde. A gente precisa. Então, verdade, né? A gente consegue avançar um pouquinho? Ou seja, existe não abra mão da sua verdade. Não abra mão do que você acha que é certo. Não abra mão das suas convicções, dos seus valores. Mas entenda que ele sabe a você. A você. Eles podem não se aplicar ao outro. Eles podem não estar aderentes ao outro. Uma das maiores coisas de sofrimento do ser humano é porque ele foca mais nele e não no outro, e não no que está em volta. Ele olha o mundo pelas regras, pelas expectativas, e não pela gratidão. A gente olha para as situações e fala assim: nossa, essa situação está ruim, e aí a gente fica ruim também. Mas, às vezes, se a gente ajustar um pouquinho, eu vou dar um caso pessoal. Morando em São Paulo, eu tinha um vizinho que era extraordinário. Ele conseguia colocar o carro dele parado a 20 centímetros da porta do meu. Toda vez que eu ia entrar no carro, era uma ginástica. Sei lá, brigando, estraga a porta dele e tal. E aí a gente vai, né? Fazendo aquilo que a gente sabe fazer muito bem. Então, teve um dia que ele parou tão perto que eu não conseguia entrar pela porta. Tinha que entrar pela porta do passageiro. E aí, a hora que eu entrei pela porta do passageiro, eu disse, resposta. Aí veio aquela vozinha na minha cabeça. Né? Você sabe por que você está incomodado? Você. Porque o fulano falou dele errado. Você está incomodado, você tem carro. E se você não tivesse um carro, tivesse andando de óculos, você não tinha esse problema. Nunca mais você reclamei. Vai que Deus resolve resolver o meu problema, né? E tira o carro, né? Vai que Deus olha com misericórdia das sombras, coitado, né? Vou tirar o carro para trazer tantos. Então, quando você foca em si e não na apreciação, quando você tem mais expectativas do que apreciação, você sofre. Quando você tem mais expectativa de gratidão, você sofre. É impossível sentir gratidão e raiva ao mesmo tempo. Se alguém conseguir, me avisa. Da próxima vez que você estiver com raiva de alguém, de alguma coisa, lembra de algo no qual você seja grato. É impossível. Esses dois sentimentos não ocupam o mesmo espaço na sua cabeça. Não dá. Então, quando a gente fala de verdade, a gente está nessa de uma verdade universal, que ela existe, eu acredito que ela existe. Não tenho o menor ser, mas acredito que ela existe. E da parte da verdade que se aplica a você, às suas escolhas, às suas decisões, aos seus comportamentos, aos seus padrões. Sabe? E o outro? Bom, o outro é a segunda força. Quando porque se a verdade informa como eu tenho que conduzir a minha vida,
o amor respondeu muito em relação à política. Então, observe que, enquanto eu estou no campo da verdade, na hora que eu entrei no ônibus, eu preciso avançar nessa aula. E o amor é uma palavrinha complicada para a gente entender, porque muitas vezes a gente confunde amor com ternura. Muitas vezes a gente confunde amor com subserviência. A gente esquece que muitas vezes a ternura pode ser tóxica. Se a ternura ela vem no sentido de ser convivente com capricho, se no ato de servir a gente acaba sendo serviente, a gente não ajuda ninguém, nem a gente. Se no ato da gente ser humilde, a gente se humilhar, você está, do ponto de vista da equação da divindade, qualquer o resultado. Você eliminou um filho por conta do outro. Sabe, mas eu não tenho tanto relato de se humilha, se prevenido, Jona de Cruz, nunca vi um caso. Porque o que esses fazem não é se humilhar. Eles não estão na mão das próprias verdades. Mas eles nunca feriram. Eles nunca se humilharam. E muitas vezes ele entendia que se eu estou abrindo mão disso, é por um bem maior. O amor pressupõe essa consciência de você se sacrificar de vez em quando. Só que sacrifício não é só porque você se submeteu à vontade do outro, que isso significa que você está se sacrificando. Porque às vezes o que Deus esperava de você é dizer não. Às vezes o que Deus esperava de você é que você estabelecesse ele. E quando você permite que isso não seja estabelecido, você não está amando. E aí, primeiro, aprofundar um pouco de faz isso. Por que a gente entra nessa relação de, entre aspas, amor, que na verdade é subserviência, que na verdade é uma pessoa ingênua, que faz isso? Porque a gente tem a nossa verdade enfraquecida. Porque a gente tem o nosso auto-amor enfraquecido. E a gente busca no outro aquilo que a gente não é capaz de dar para ele. A gente tem que o outro aplauda o meu comportamento. Eu quero que o outro fique feliz comigo. Eu sou capaz de ser feliz comigo. Então eu transfiro ao outro a responsabilidade de me dar algo absurdo. Isso é uma ausência de algo. Porque se eu me amo, se eu tenho a convicção, posso estar errado, mas de que aquilo é o melhor, se o outro vai aplaudir ou não, não sabe. O âmbito de decisão é essa. Eu não posso, claro, eu não posso determinar que o outro vai ficar feliz comigo. Mas o que a gente faz? A gente abre mão a gente abre mão dos nossos valores, porque a gente quer ficar bem com todo mundo. O Cristo nunca agrediu ninguém, mas ele nunca tergiversou. Ele nunca, diante do equívoco, ele falou assim: vamos colocar para os quentes essa situação, vamos. O Cristo nunca deixou que fosse feito a ele coisas que ele não permitiu, nem a. Existe uma passagem no Evangelho que Jesus está numa sinagoga, ele abre o bolo do profeta Isaías e ele fala para as pessoas: hoje essa profecia se cumpre diante de vós. Aqueles que o escutavam se escandalizam, pegam ele pelo braço e vão para a realiçar do precipício. O que acontece? Você, não, não. Não agride ninguém, não violenta ninguém, sai daquela multidão. Chuva, trabalho, tira a pitada da bola.
chega um momento que ele fala assim, eu vou ser bom para Cristo. Mas ele esclarece. Quando eu for erguido no barreiro, atrairei para mim uma multidão de seres. O compromisso de Cristo, a verdade e com o amor era tão grande que se era necessário, que estava no mão da própria vida, ele fez. Mas não foi na hora que o mundo disse. Dá para perceber essa diferença? Do que muitas vezes a gente confunde. Sacrifício é quando você abre mão de algo em prol de algo que você entenda que é melhor. Se você não tem essa consciência, se eu não sei se eu abrir mão disso vai ser melhor para o outro, então é melhor não abrir mão. Porque pode ser que você esteja ferindo a verdade. Pode ser que você esteja barganhando. Aí eu abro. Mas lá na frente, eu vou cobrar. Isso não é amor. Quando você faz uma coisa, mas você espera que o outro pague aquilo, significa que você está com o foco em você. Quando você abre mão, porque você acredita, vai ser melhor. É o melhor que tem que acontecer. Pode ser que o outro não reconheça, não valorize aquilo naquele momento. Mas você fez a sua parte. Você fez o que você fez. Bom, mais tarde, entende? Pode se carregar e descartar para você. Ou não, se a gente estiver errado. Mas amar o outro não é você ser subserviente, você ser conivente com o mal, não é você se ligar. Amar o outro é você estar convicto das suas verdades, que são limitadas, e a gente precisa entender, mas são aquelas que você acredita. É essa honestidade e consciência de que, ok, passou, analisei, e eu acho que é isso. Conversei, se eu precisar de ajuda, mas essa ajudação é clara. E agir com amor, se alma, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém ama se não se ama. É isso. Se a pessoa não se ama e ela tem uma relação, entre aspas, afetuosa com o outro, muito provavelmente essa relação ela está buscando do outro algo que ela não consegue dar. Faz sentido a guerra? Eu estou falando como resumo. Existe uma verdade universal, que ela se concretiza na nossa vida a partir do momento que a gente está vivendo, interagindo. A gente vai descobrir essa verdade acerca da nossa vida que a gente está vivendo. E quando a gente inclui o outro, essa relação é uma relação de amor. Mas não podemos confundir o amor subserviente com genuidade, com ternura próxima. E a gente precisa entender que nós nunca vamos ser capazes de amar o outro mais do que a gente. Isso é impossível. Uma vez eu falei essa frase, e aí a pessoa que me falou assim, só, tem que tomar cuidado com esse negócio de auto-amor, né? Que auto-amor demais, né? Não, porque às vezes se ama demais, você está confundindo perdoinho. São duas palavras diferentes. Porque quem se ama não busca coisas, busca melhoras. Quem se valoriza não está buscando simplesmente ter a visibilidade, o aplauso. Está buscando se sentir bem, se sentir feliz. Está em paz com a própria consciência. Então, às vezes, então, o amor e a verdade, eles se juntam nesse processo de evolução. É só a partir do momento que a gente tem essas duas forças cooperando em conjunto que a gente progride, que a gente evolui. E por isso a gente pode dizer com tranquilidade. O Evangelho vem dito é amor. O Espiritismo eu digo amor. Na medida que a gente compreende que a outra se estuda para todos fazer,
a gente começa a olhar de uma maneira diferente. A gente olha para aquele cidadão e fala assim, como foi assim? Vai lembrar daquele comentário que eu vi no post no Instagram. E aí? Estou ajudando? Estou atrapalhando? Mas eu vou, já vou entrar no neto. Diz a lenda que tudo que a gente pensa está registrado. Tudo que a gente pensar acerca do outro está registrado. Está vendo a besta que está encarnada? Já imaginou a gente no planeta dos espíritos, em que todos os pensamentos que a gente emite são captados por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles a quem a gente destina o pensamento? Não dá para ir, não. Desculpa, fica aqui mesmo até a gente conseguir ensinar assim. Então, o progresso, além do progresso, ele é algo mencionado. E se a gente entende a verdade e o amor, a gente vai. Mas isso é algo sintetizado nas nossas relações, no nosso cotidiano, na nossa vida. E aí, encerro, não sei se já passei do tempo. Se alguém tiver alguma observação, algum comentário, Intenções. Vamos convidando alguém para uma tarefa, pensar um pouquinho mais vezes da nossa trajetória. O que é interessante é que sobre isso, sabe, tem uma pessoa. Por exemplo, né, nós estamos desde o início, desde muito tempo, são muitos anos. E hoje aqui, né, voltando a estudar, voltando a se entender, voltando a saber a segunda vitória, tentando entender o amor e a verdade. Então, são muitos anos, são muitas vivências, são muitas experiências, e né, que se cruzam, e a gente vê que espera estar no caminho correto, fazendo bem, levando essa bela mensagem a muitas tradições, porque é a nossa missão, isso, né? Estou conversando com o Xaxá no início, né, Xaxá? A gente conversou muito antes, a gente já fez esse estudo, né? E a gente está aí, sócios, amigos, espirituais, vamos ajudando, é tudo isso. Precisamos de nós será essa mensagem coisa mulher adiante. Nós temos isso, temos as mensagens recebidas, né, do que isso. Nessa fraternidade, nesse amor, nesse carinho. E agora, pessoal, vamos fazer o nosso encerramento com o nosso livro, a prece final, e lógico, nossos estudos, né, que são coroados como venciam o Xará, da Cláudia Xaxim, certo? Tudo a gente traz, vamos confraternizar o nosso depois, comendo no pedaço do povo. vamos ser aí bem, mas no final, quem não veio, me convidou todo. Né? O próximo presencial vai ser postado no instrumento, presencial, assim, não, não tem presencial, tá? Salvo, obrigado. Esse agora no passado, a gente está mudando, demorando, sem o seu entender. E como o Saulo falou no final, a vida tem que mostrar, provavelmente mesmo, eu vou buscar essa aqui, né? O Evangelho vivido e o Espiritismo todo. Isso não foi produzido na verdade. Então, não conversar com página. Não, na verdade. Isso não sai da verdade. Vamos fazer uma questão? Você não está vendo o jogo.
pensamento ainda elevados, né, por esses todos, uma quarta-feira, meia quente, no Brasil, mas também você, corações. Agradecidos de todos os amigos, por agradecer isso é tão maravilhoso. Essa presença, a gente sabe como, nós somos nós amigos espirituais, a gente toma muitas proteções. Não há todos os dias que você, essa luz, sal. E ele mesmo, ele não veio para compartilhar, ele veio para vencer, vencer. A gente possa chegar da mesma forma, e para você não vai poder converter para nós partes. Precisamos de estar muito, possamos que a água da doente, estamos muito bem das pessoas, nossa missão. Esse setor curioso, então, para embora as lares, aqueles lares de preços, essas pessoas, extremamente, e, na verdade, para que Deus faça nos salvar sempre. Precisa ser. Obrigada. Sistema.